presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que, encerrada a fase de apresentação de denúncias e produção de provas contra mentores dos ataques na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, o tema será pautado imediatamente na Corte. A declaração foi feita durante o Brasil Economic Forum, em Zurique, na Suíça, num evento promovido pelo Grupo LIDE, ligado a João Dória. Ainda não houve denúncia do Procurador-Geral da República, é a partir daí que começa a ação penal, e aí começa a atuação jurisdicional do Supremo. Feita a denúncia, vai haver a produção das provas, e concluída a produção de provas é que vai haver o julgamento pelo Supremo. Se terminar a produção de provas, eu vou pautar imediatamente. Esse, como eu pauto tudo, o único caso que eu não pautei, que está liberado para pautar, é interrupção de gestação. No mesmo evento, Barroso afirmou que universidades estrangeiras lhe ofereceram exílio durante os ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro. Houve algum momento em que eu me preocupei muito e até recebi de 2 ou 3 lugares oferta de se acontecer alguma coisa, pode vir para cá. De onde foi? Princeton, a Kennedy School e a Católica de Lisboa. Mas não fui não, fiquei muito feliz onde estou. De modo que eu acho, e as investigações revelaram que nós chegamos um pouco mais perto do inimaginável do que havíamos imaginado. Augusto? Apaixonado pelo som da própria voz, né? Tipicamente, ele fala e ele se ouve com deleite. É o seguinte, eu só queria registrar à margem, né, do assunto em questão, o seguinte, que chamou a nossa atenção na reunião de pauta de hoje. A revista editada pelo LIDE, que é a entidade do João Dória que organizou isso aí, tem uma chamada de capa, o título, digamos assim, que é de uma criatividade impressionante. Eu fiquei envergonhado por trabalhar, o José Roberto Guzzo também, por trabalharmos tanto tempo em revista e não termos pensado nisso. Sabe como é que é a capa? É o rosto do Barroso e o título é Luiz Roberto Barroso. Não é uma maravilha? Não é uma maravilha? Você não queria ser capa de Foram assim, anos trabalhando na imprensa escrita assim, e eu nunca tive essa ideia. A Ana, foi campeã mundial, escreve coisas maravilhosas. Já pensou, você já sonhou com isso? Ana Paula Henkel, só. E a foto. Ser famoso é isso aí. Se basta, né? Coisa impressionante, uma aula de jornalismo. Que outras palavras poderiam ser usadas que não o próprio nome? Uma aula de jornalismo é um monumento à bajulação. Só 2 detalhes em relação a... Bom, primeiro, tá falando de novo sobre o Brasil fora do Brasil, né? Tá no exterior, tá na Europa, falando sobre o Brasil, falando sobre o 8 de janeiro de 2023, em janeiro de 2025. É até cansativo, é uma agenda atrasada, é um samba de uma nota só. Até quando? Até quando eles vão insistir nisso? Fora do Brasil, falando mal do Brasil. E o segundo ponto, ele não consegue falar aborto, né? Interrupção de gestação. Pois é, deixa eu jogar para Ana, porque do jeito que ele fala tem pressa, né? Diz que vai ser pautado imediatamente. Vale lembrar que o relatório de quase 900 páginas produzido pela Polícia Federal está agora nas mãos do PGR, do Paulo Gonet, a Procuradoria-Geral da República, que vai ou não denunciar lá 39 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o ministro Barroso. Caso ocorra essa denúncia, a produção de provas imediatamente vai pautar o caso. Tem um senso de urgência aí nessa questão antes das eleições de 2026? Ana, como é que você avalia isso? Tem um senso de urgência para eles, Paula, porque, primeiro, Augusto, eu também não conseguia tirar os olhos da tela, tamanho narcisismo, né? Como os americanos falam aqui, me, myself and I, eu mesmo, e olha, é impressionante como o ministro Barroso, ele vive em um pedestal, ele adora os holofotes, ele adora um microfone, ele adora a capa de revista, ele adora o som da própria voz, como o Augusto muito bem colocou. É impressionante, assim, o narcisismo, ele exala, né? E essa é uma obsessão dele, né? A própria imagem, a própria voz. E a outra obsessão, Paula, é o presidente Bolsonaro. Porque essa ligação que ele acha que ele tem com o público, com as pessoas, com a nação brasileira, a defesa da democracia, uma ligação até que Alexandre de Moraes acha que tem, porque os aplausos em volta dessa gente são aplausos comprados, são aplausos de interesse, nunca são aplausos orgânicos, aplausos de verdadeira admiração. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Ali, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, eles sabem que todo o aplauso ali em volta de todos eles, o tempo todo, seja no Supremo, seja no LIDE, seja em Nova York, seja em Portugal, são aplausos falsos, são aplausos artificiais. Então,
essa outra obsessão é o presidente Bolsonaro, exatamente porque, no contexto todo do que o presidente Bolsonaro significa hoje para o Brasil, para a direita no Brasil, para o cenário político no Brasil, para o Congresso, para o povo, deve ser muito irritante, né? Você fala com a pompa toda, você coloca toda, né, as frases de efeito, as platitudes acadêmicas e, no entanto, quem consegue sair de fato nas ruas e tem o abraço do povo é o presidente Bolsonaro. Então, é a obsessão, o narcisista, ele não apenas se ama o tempo inteiro, mas ele odeia quem chama mais atenção do que ele por motivos absolutamente naturais.